sentar, irmãos amados. Meus irmãos, que maravilha, pela graça de Deus, estarmos aqui, na casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne e se transforma em casa de Deus. Pode ser no ginásio de esportes, pode ser numa rua, pode ser numa praça, pode ser na beira de um rio, na beira de um mar. Onde o povo de Deus chega, Jesus chega com o seu povo. Aleluia! Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, eu orei ao Senhor, pedindo uma palavra que edifique a igreja, que solidifique a igreja, que dê entendimento à igreja, que dê compreensão espiritual à igreja. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós lemos aqui sobre os dons do Espírito Santo, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo fala dos dons, das dádivas do Espírito, as dádivas do Espírito Santo aos crentes. E entre as dádivas do Espírito Santo aos crentes está os dons, está o dom, 9 dons espirituais e o dom, versículo de número 10. Vamos ao versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Aqui, junto com o dom de línguas, junto com o dom de interpretação de línguas, que é muito maravilhoso, vem um dom no meio. E não é por acaso que o Espírito Santo colocou este dom no meio. Tem o dom de línguas, aqui tem o dom de profecia, aqui tem o dom de variedade de línguas, e aqui tem o dom de maravilhas, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Mas no meio desses dons tem o dom de discernimento dos espíritos. Se você tiver o dom de maravilhas, se você tiver o dom de maravilhas, se você tiver o dom de profecia, se você tiver o dom de línguas, se você tiver o dom de variedade de línguas, mas se você não tiver o dom do discernimento, você pode perder tudo. Porque tem crente que não tem o dom de discernimento. Saber as coisas, entender as coisas, visão das coisas. Eu fui procurar, irmãos, no dicionário bíblico, o que significa a palavra discernir, discernimento. E eu descobri que esta palavra discernimento é uma palavra grega jurídica, usada nos tribunais, pelos juízes. Lá no mundo grego-romano, no mundo greco-romano, se usava muito esta palavra anacrino. Anacrino no grego, traduzindo para o português, é discernimento. Um juiz, ele precisa ter discernimento para entender, para compreender quem tem, segundas o que, irmãos? Intenções. Ele tem que ter discernimento para saber o que é certo, o que é errado. Quem está com a verdade e quem não está com a verdade. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra anacrino, discernimento no grego, significa julgar, significa capacidade de examinar, capacidade de verificar, capacidade de analisar cuidadosamente. Tem sentido forense, onde um juiz conduz uma investigação, enxergar a excelência ou os defeitos de alguma coisa. E, meus amados irmãos, o Espírito Santo colocou que nós não devemos só ter o dom de maravilhas, nós não devemos só ter o dom de profecia, nós não devemos só ter o dom de línguas,
Nós não devemos só ter o dom de variedade de línguas, mas devemos ter no meio, você vê que são 5 dons neste versículo, são 9, mas nesse versículo aparece 5 dons, e no meio tem 2 de um lado, o dom de maravilhas e o dom de profecia de um lado, o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas do outro, e no meio está o dom de discernimento, discernir os espíritos. Porque se o crente não tiver esta graça, se o crente não tiver este dom de discernir, de analisar, de julgar, de ver o que é excelente, o que não é excelente, o que presta, o que não presta, termina o crente se perdendo. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que todo dom tem a sua utilidade. Não podemos desprezar o dom de maravilhas. Nós somos crentes bíblicos, nós somos crentes continuistas, nós não somos cessacionistas. Nós cremos na continuidade dos dons, nós cremos que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e dá dons espirituais. Nós cremos nisso. Mas Paulo disse, dom de maravilha, dom de profecia, do outro lado, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, mas no meio está o dom de discernir os espíritos. Glória a Deus. Porque quem não tem esse dom de discernir, de entender, ele pode se perder. Ele pode perder tudo, porque tem dom de língua, tem dom de profecia, tem dom de maravilha, tem dom de interpretação, mas não tem o dom de discernir. Vai terminar caindo no abismo, vai terminar comendo gato. Não é assim que está escrito no livro de São Benedito? Não está na Bíblia, mas é bonito, né? Glória a Deus. Se você não tiver o dom de discernir os espíritos, você vai comer gato por lebre. Você vai se atrapalhar na sua vida espiritual. Meus amados irmãos, né? O homem espiritual não é só aquele que fala a língua. O homem espiritual não é só aquele que profetiza. O homem espiritual não é só aquele que tem o dom de maravilha. O homem espiritual não é somente aquele que tem o dom de interpretar línguas, de profetizar. Mas o homem espiritual, ele tem que ter principalmente o dom de discernimento dos espíritos. Nós vamos para Provérbios 2:7, que é irmão do dom da sabedoria. O dom de discernimento dos espíritos é irmão do dom da sabedoria. Por favor. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Glória a Deus, que maravilha. Ele quem Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Glória a Deus. Sabedoria também implica em discernimento, né? Sabedoria também implica em você entender o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E a Bíblia diz que Deus reserva esse dom de sabedoria, de discernimento para o reto. Quando a gente é reto, quando a gente agrada a Deus, Deus não deixa a gente comer gato por lebre. Deus não deixa a gente se enganar, mas Deus reserva num pote o dom da sabedoria e nos dá de presente. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos desse dom. O espiritual tem esse dom. No livro de 1 Coríntios 2:14, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nessa mesma carta que lemos, capítulo 2 e versículo 14, está escrito a respeito disso. Glória a Deus. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Leia o 15, por favor. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aleluia. Mas o que é espiritual discerne bem. Aleluia. Discernir, sabe distinguir,
sabe o que é certo, o que é errado, o que está pela Bíblia, o que está fora da Bíblia, o que é que agrada a Deus, o que é que não agrada. Quem é espiritual, isto é, quem está ligado com o Espírito Santo, ele tem a graça do discernimento. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós estamos, irmão, numa época de pluralismo. Nós estamos numa época antigamente era o dualismo, era o lado bom e o lado ruim. Agora não é mais dualismo, é o que, meus irmãos? Pluralismo. E numa época de pluralismo, é muito difícil você discernir, é muito difícil você enxergar, você analisar o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal. Nós vivemos numa época de pluralismo, onde ninguém aceita a verdade absoluta. Não, você tem que aceitar tudo, para você ser politicamente correto, né? Se o pastor tomar uma linha, se o pastor tomar uma linha bíblica, se um líder cristão tomar uma linha conservadora, uma linha de acordo com as escrituras, ele será considerado intolerante. É a palavra-chave do tempo, intolerante. Ou você aceita tudo, ou você engole tudo, ou você põe o dom de discernimento do lado, ou você é chamado de intolerante. Você é intolerante. Você acha que só você está certo, você acha que só você é uma bênção, você acha que só a sua interpretação está certa, mas, meus amados irmãos, nós não podemos abrir mão do dom de discernir os espíritos. Nós não somos pluralistas, não. Nós temos uma linha, nós temos uma Bíblia, nós temos uma doutrina, nós temos um credo definido. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Meus amados irmãos, tem gente que é como o povo de Nínive. Glória a Deus. Há pessoas neste mundo que são como o povo de Nínive. Nós vemos isso em Jonas, capítulo 4, no Antigo Testamento. Versículo 11, olha que coisa interessante, uma palavra que Deus disse a Jonas sobre o povo de Nínive, da capital da Assíria, que foi um império poderoso. Vamos ver aí Deus falando a respeito do povo de Nínive, por favor, 4 e 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Irmãos, diz que o povo de Nínive não sabia discernir. Discernir quer dizer analisar. Discernir quer dizer ter entendimento do que é excelente, do que não é excelente, do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado. A Bíblia diz que Deus disse a Jonas: Jonas, o povo de Nínive não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Era um povo totalmente da mente obstruída. Era um povo totalmente sem discernimento, sem anacrinos, sem julgamentos. Para eles tudo estava bom, para eles do jeito que fosse estava certo. Louvado seja Deus. E nós estamos voltando ao tempo de Nínive. Nós estamos voltando ao tempo dessa ignorância espiritual. Tanto faz a direita como faz a esquerda, é a mesma coisa, mas nós temos uma bússola, nós temos um guia, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus e nós sabemos discernir o que é a mão direita e o que é a mão esquerda. Aleluia! Porque esse dom é um dom dado por Deus. Esse dom de discernir, esse dom de saber o que é certo, o que é errado, esse dom de conhecer as coisas é uma dádiva de Deus à sua igreja. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Glória a Deus. E meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Nós vemos na Bíblia, irmão, que homens de Deus podem errar, mulheres de Deus podem errar e ser enganado, não ter discernimento. Os irmãos sabem, vou contar um caso na Bíblia de um homem de Deus, Josué. Josué, irmãos, ele era um homem crente, ele era um homem experiente, mas ele era novo ainda no ministério, ele era novo na fé do ministério. E meus amados irmãos, ele comeu gato por lebre. Diz a Bíblia Sagrada
que Josué foi incumbido por Deus de tomar posse da terra, não foi assim? Deus disse a Josué que onde ele colocasse a planta dos seus pés, Deus daria aquela terra para ele. Aquela terra era prometida a Israel, a terra dos cananeus, a terra dos heveus, a terra dos gigarzeus, a terra dos amorreus. Toda aquela terra Deus prometeu a Abraão e a sua descendência. E agora chegou o tempo de tomar posse da terra. Não é que Moisés não era profeta, não é que Moisés não era homem de Deus. Moisés representa a geração passada. É que o tempo de dar a terra não era no tempo de Moisés. O tempo de entregar a terra não era no tempo de Moisés. Moisés foi o preparador, aleluia. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua significância. Moisés era homem de Deus, mas no tempo de Moisés não era tempo de entregar a terra. O tempo de entregar a terra foi no tempo de quem, meus irmãos? Josué, aleluia. Glória a Deus, porque cada ministro, cada obreiro tem um talento, tem uma vocação, tem uma chamada divina, tem uma incumbência divina. A incumbência de Moisés foi preparar a terra, mas a incumbência de dominar a terra foi dada a Josué, aleluia. Moisés preparou o povo, Moisés doutrinou o povo, mas agora chegou o tempo de Josué. E Deus disse a Josué: não faça aliança com esse povo. É para destruir todas as cidades, porque esse povo é mau, esse povo é perverso. Os irmãos sabem o que era que eles faziam com as crianças? Os irmãos sabem o que era? Tem gente que não tem juízo. Professor de história chega na faculdade e diz: olha, como é que Deus é bom e mandou destruir o povo? Como é que Deus é bom e mandou destruir os cananeus? Eu não sei se vocês já ouviram isso na escola, mas eu ouvi. Aleluia. Irmão, quando Deus manda uma coisa, Deus sabe o que está fazendo. Você sabe quem eram os cananeus? Os cananeus não eram gente não, irmão. Glória a Deus. Eles foi descoberto, a arqueologia descobriu, não estou falando nem pela Bíblia, estou falando pela arqueologia. Eles descobriram um templo de Baal, onde havia centenas de potes de barro com caveiras de criancinhas, que eles ofereciam as criancinhas a quem? Ao Deus Baal. Aleluia. Você sabe o que era que eles faziam com o Deus Moloque? Você sabe o que era que eles faziam com o Deus Moloque? O Deus Moloque era um Deus de bronze. Era uma estátua oca de um Deus de chifre, de um Deus de pontas, um Deus horroroso. E o Moloque tinha as mãos de bronze assim, as mãos em concha, era um Deus enorme. E eles botavam fogo dentro da estátua do Deus Moloque. E eles, quando a estátua estava em grande temperatura, a estátua estava incandescente, e as mãos da estátua pegando fogo em brasa, eles pegavam os seus próprios filhos e colocavam na mão da estátua, e rufavam os tambores, para que os pais não ouvissem o quê? Os gritos do bebê. Aí você tem pena dos cananeus. Leve eles para a sua casa. Aleluia, glória a Deus, né? Você que é compadecido dos cananeus, diz assim: olha, a igreja destruiu os astecas, a igreja destruiu me ajude, os maias, não é assim que diz? Que igreja infeliz é essa? Meus irmãos, a igreja não destruiu nada não. Você sabe quem eram os maias? Você sabe quem eram os astecas? Os astecas, irmãos, eles pegavam os prisioneiros de guerra. Lê a história. Não lê essa história fajuta que estão ensinadas por aí, não. Lê a história real, antiga, verdadeira. Eles pegavam as pessoas, os prisioneiros, e eles botavam num altar de pedra ao Deus Sol, e a pessoa viva, 2 sacerdotes segurando nas pernas, 2 sacerdotes segurando nos braços, e eles metiam a faca no peito da vítima e arrancava o coração, e o coração pulsando, eles ofereciam ao Deus Sol. Era essa a cultura que tinha aqui nas Américas. Aleluia. Você que tem pena dos maias, leve um maia desse para a sua casa. Glória a Jesus. Você que tem pena dele, leve eles para a sua casa. Você sabe de onde vem a palavra mingau? Você sabe de onde vem a palavra mingau? A palavra mingau é uma palavra tupi-guarani. A palavra mingau, os índios selvagens do Brasil, sabe o que era que eles faziam com as pessoas? Eles eram antropófagos, eles eram
comedores de carne humana. Eles brigavam entre as tribos, entre si, e eles, irmãos, comiam. Eles pegavam o prisioneiro, botavam numa jaula e davam muita comida ao prisioneiro. Para quê? Para o prisioneiro ficar o quê, irmão? Gordinho, aleluia. Glória a Deus. Olha, João, para nós, glória a Deus. Olha, Augusto, olha. Glória, tem uns gordinhos aqui, glória a Deus, dava certinho, glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, eles pegavam, matavam, num ritual, davam um tacape na cabeça da pessoa, e as mulheres era quem partiam. E você sabe de onde vem a palavra mingau? A palavra mingau é uma palavra tupi-guarani, que eles pegavam as tripas da vítima e cozinhavam numa panela até derreter. Glória a Deus, derretia, ficava molinha só a papa, derretia o fígado, derretia as tripas, derretia o rins, tudo dentro de uma panela, até virar um caldo grosso. E aquele caldo grosso, eles chamavam de quê, meus amados irmãos? Mingau, e eles davam às crianças. Aleluia. Você que tem pena, diga o seu professor na faculdade, diga o seu professor, leve um desse para a sua casa. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Meus amados irmãos, assim eram os cananeus. Os cananeus eram maus, por isso que Deus mandou destruir. Glória a Deus. E aquela terra era boa, aquela terra manava leite e mel, e Deus deu ao seu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas, irmão Josué, voltando ao discernimento, teve uns que disseram, rapaz, Josué vai acabar com a gente. Eram os gibeonitas. Eles disseram, Josué vai acabar com a gente, e a gente vai se fingir que é de longe. A gente vai se fingir que é de distante. E a gente diz que não é cananeu, a gente diz que não mora aqui, e a gente engana Josué. E Josué faz o quê, irmãos? Aliança conosco. E Josué faltou que dom? Me ajudem de acordo à doutrina desta manhã. Qual foi o dom que faltou em Josué? Qual foi o dom? Discernimento. Aleluia. Vamos ver em Josué, irmãos. Josué capítulo 9, versículo 3 a 5, por favor. Josué capítulo 9, versículo 3 a 5, em tela, por gentileza. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e Ai, prossiga. Usaram também de astúcia. Usaram de quê, meus irmãos? Astúcia. Astúcia. Cuidado, irmãos amados. Existe muita astúcia. Fique com a Bíblia aberta e o texto. Existe muita astúcia, e tem crente que não tem discernimento, pensa que é a mesma coisa. Meu irmão, é a mesma coisa. É não, meu irmão. Você precisa ter o dom de discernimento. Bendito seja o nome do Senhor, porque tem muita astúcia na terra. Aleluia. Tem muita astúcia. Usaram de astúcia e fizeram o quê, por gentileza? Prossiga, por favor. E foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos, e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Meus irmãos amados, era seco e borolento. Eles pegaram o pão seco, eles pegaram o vinho azedo, eles pegaram odres velhos, todo roto, eles pegaram sapatos velhos, eles pegaram roupas velhas e se fizeram de coitadinhos, dizendo a Josué que vinham de onde, meus amados irmãos? De longe, de uma terra distante. Olha, Josué, nós somos de longe, nós somos de uma terra distante. Olha esse saco da gente. Quando a gente saiu, o saco era novo. Eita, terra longe e infeliz, glória a Deus. Quando a gente saiu, Josué, o sapato era novo, Josué. O sapato era novo, a roupa era nova, o pão era novo, o vinho era novo. E agora está tudo velho, provando que nós não somos daqui de perto. Provando que nós somos de onde, meus amados irmãos? De longe, glória a Deus. E o bichinho de Josué, irmãos, acreditou. Aleluia. O bichinho de Josué acreditou. Vamos ver o versículo 14, por favor. Versículo 14. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Ah, irmão, faltou o dom de discernimento. Por isso que a Bíblia diz que o dom de discernimento está no centro.
Você pode ser um grande guerreiro, você pode ser inteligente, você pode ter talentos, você pode ter dotes, você pode ter muita coisa, mas se você não tiver discernimento, você vai se prejudicar espiritualmente, você vai cair numa emborrascada, você vai cair numa enrascada, você vai se perder, porque você não tem discernimento. Josué era um grande líder, mas devido à inexperiência, faltou o dom de discernimento. E ele comeu gato por lebre. Ele pensou que aquele povo era verdadeiro. Ele pensou que aquele grupo era de homens de verdade, de pessoas sinceras, de uma doutrina boa, de uma doutrina sadia, meus amados irmãos. E a Bíblia diz que eles comeram daquela provisão. Josué e os anciãos se enganaram, pensaram que era verdade, pensaram que estava tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Meus amados irmãos, por favor, leia o versículo 14. Glória a Deus. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Glória a Deus. Tem gente que não pede conselho, irmão. Não pede orientação. Faz as coisas. Quando a gente menos espera, já fez. Quando a gente menos espera, já foi. Não pergunta a pastor que tem experiência. Não pergunta. São pessoas que não são humildes. Fazem as coisas pela sua própria cabeça. A sua cabeça é o seu mestre. Aleluia. Antigamente os crentes eram mais humildes. Quando tinha alguma coisa assim que não era do ordinário, que não era do comum, que era uma coisa especial, eles procuravam o seu pastor e diziam: pastor, o que é que o senhor me aconselha? O que é que o senhor me orienta? Glória a Deus. O que é que o senhor me diz? Porque, glória a Deus, Josué era um homem de Deus, os anciãos eram homens de Deus, mas não pediram conselho à boca do Senhor, e a boca do Senhor está na boca do anjo da igreja. A Bíblia diz que o anjo da igreja, ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. E da sua boca, pastor, e eu tenho que buscar da boca do pastor conselho para alguma coisa? Tem, meu irmão. Se você não me achar, você vai achar o pastor Herman, que é o pastor da igreja sede, da congregação sede, para pedir um conselho. Glória a Deus, da boca do Senhor. Vamos ler em Malaquias, não está no script, mas vamos ler em Malaquias capítulo 2. Aleluia. Você que acha que sabe tudo, você que acha que é independente, você que acha que não precisa de conselho, vamos ver Malaquias capítulo 2 e versículo 7, por favor. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência. Na minha Bíblia diz conhecimento. Os lábios do sacerdote, Deus prepara sacerdote, Deus prepara ministro e coloca na boca dele a ciência, coloca na boca dele o conhecimento. Está na Bíblia. Se você acha que o seu conhecimento é o mesmo do sacerdote, você está equivocado. Não, eu sei tanto quanto o pastor, eu não preciso de orientação, eu não preciso, porque eu sei, e tem deles que dizem, eu sei mais do que o pastor. Aleluia, irmão. Eu conheço pessoas arrogantes e soberbas, que já se perderam na estrada da vida, porque acham que sabe mais do que o sacerdote. O pastor sabe de nada, quem sabe sou eu, que já li o livro de Roscroft, e já li o livro de Rockcroft, e já li o livro de Riniminiscroft. E o pastor não leu esses livros, sabe de nada, quem sabe sou eu. Aleluia. E até desvia os crentes. Não ouça o pastor não, não ouça não. Quem conversa de escutar pastor? Ouça a mim, que eu é quem sei. Eu é quem sei de tudo. Meu irmão, põe de novo em tela. Aleluia. Põe de novo em tela este versículo. Porque os lábios do sacerdote, o sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei. Na minha Bíblia diz instrução. Aleluia. Não vá na onda desse povo soberbo, jovem, desse povo arrogante, desse povo prepotente, porque eles são gibeonitas. Eles são gibeonitas, eles enganam. E os gibeonitas enganaram Josué. A Bíblia diz que Josué e os anciãos não buscaram conselho. Não buscaram conselho. Irmão, conselho e canja de galinha nunca fez mal a ninguém. Já ouviram dizer? Fulano morreu porque tomou uma canja. Quem já ouviu falar isso? Eu já ouvi dizer que morreu porque comeu uma jaca. Também foi comer uma jaca, é para morrer mesmo. Glória a Deus. Eu já ouvi dizer que morreu porque comeu uma buchada. Eu já ouvi dizer que morreu porque chupou um balaio de manga. Aleluia. Agora, morreu porque tomou canja de galinha. Eu ainda não vi. Pois conselho e canja de galinha não faz mal a ninguém.
Aleluia, busque a boca do sacerdote, busque a boca do anjo, porque Deus coloca ciência na boca do sacerdote, na boca do anjo. Josué era um obreiro novo, não buscou, achou que já sabia e comeu o gato por lebre e terminou fazendo uma aliança com um grupo heterodoxo, fazendo uma aliança com um grupo que não era fiel a Deus, um grupo de embusteiros. E quanto crente, irmão, nesse pluralismo religioso, quanto crente que nesse pluralismo, eles só vêm na igreja, na nossa igreja, de vez em quando. E o resto, você não pula, não toma ceia na nossa igreja? Não, toma não. Cadê ele? Ele está ali na igreja dos gibeonitas. Aleluia. Cadê fulano de tal? E às vezes aparece na internet, né? Glória a Deus. Aparece na internet, no meio dos gibeonitas, glória a Deus, doutrinas heterodoxas, doutrinas contrárias aos nossos princípios, doutrinas contrárias à Bíblia, doutrinas contrárias à palavra de Deus, mas quem tem discernimento não é enganado pelos gibeonitas. Quem pode dar glória para Jesus nessa manhã, irmãos? Eu tenho que ensinar essas coisas a vocês, porque a Bíblia diz que o pastor, ele tem que dar todo o conselho de Deus. Está em Atos capítulo 20, Paulo disse, quando eu estive entre vocês, eu não deixei de dar todo o conselho de Deus. Aleluia. Tem crente que não tem discernimento, para ele é tudo a mesma coisa. Aleluia, né? Tem gente que só vem na igreja, não sei nem para quê. Depois ele vive num gibeonita aqui, num gibeonita ali, num gibeonita acolá. Não, eles têm com sapato velho, com odre velho. Irmão, gibeonita só tem odre velho, gibeonita só tem sapato velho, gibeonita só tem pão velho. Como é que você troca o pão de Deus por um pão de gibeonita? Como é que você troca o vinho de Deus por um vinho de gibeonita? Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Bendito seja Deus. Mas a Bíblia diz que Josué não buscou o que, irmão? Vê se vocês estão... Volta, por favor. Aleluia. Primeiro, glória a Deus. Todo mundo leia. 1, 2, 3, por favor. 1, 2, 3. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Não pediram conselho à boca do Senhor. Ali tinha sacerdote. Ali quem era o sacerdote, se não me engano, era Finéias. Era Finéias o sacerdote daquela época? Era ou não era? Arão já tinha morrido, o sacerdote era quem, irmãos? Finéias. Mas ele não buscou Finéias. Josué achava que porque já tinha vencido, Josué porque já tinha ganho batalhas, Josué porque já tinha ganho guerras, Josué porque já tinha conquistado Jericó, achou que não precisava buscar o conselho da boca de Finéias. Aleluia! Seja humilde, irmão. Qualquer coisa diferente, qualquer coisa estranha, procure a boca do anjo, procure a boca de Finéias. E não vá na onda de quem acha que já sabe de tudo. Ah, que nada, né? Que eu vou tomar conselho, eu vou procurar ninguém. Eu sou eu. Macaco é um bicho chamado Eliseu. Glória a Jesus. Não é assim que alguém, quando era menino, se dizia isso? Meus amados irmãos, os irmãos Eliseus aqui, perdoem, não é com vocês não, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, é preciso discernimento. O dom de discernimento está no centro dos dons. Ele está no meio dos dons. São 9 dons. 4 de um lado, 4 do outro. E no meio, qual é o dom que está? De acordo com a catalogação bíblica, o Espírito Santo colocou qual foi o dom central. Qual foi o dom do meio, meus irmãos? Discernimento. Porque se você não tiver discernimento, você perde tudo. Você perde os 8, perde os 9, perde tudo. Tem muita gente que se perdeu porque não tem discernimento. Glória a Deus, irmão Paulo. Salomão, ele tinha discernimento, eu não vou ler, porque vocês sabem de qual a história de Salomão. Chegou uma mulher contando uma história, e chegou outra mulher contando outra história, dizendo que o menino era delas. Uma dizia o menino é meu, o outro dizia o menino é meu, uma dizia o menino é meu, a outra dizia o menino é meu. Está lá em 1 Reis capítulo 3, eu não vou ler para não tomar tempo. Mas que era que Salomão tinha? Qual era o dom principal de Salomão? Sabedoria, discernimento. Salomão disse, traga uma espada, traga uma espada. E trouxeram uma espada, eu não vou ler porque essa história é bem conhecida, até dos não crentes. Eu já vi dramaturgia com essa passagem, quando eu era criança na escola, fizeram uma dramaturgia com essa palavra, com essa passagem. E Salomão disse, eu vou descobrir quem é a mãe verdadeira e quem é a mãe falsa. Aquilo era um dom de Deus, ele pediu a quem esse dom? Ele pediu a quem esse dom? Pediu a quem, meus irmãos? A Deus.
E na hora, meus amados irmãos, eles tragam uma espada. Me dê o menino, que eu vou partir o menino. Me pegou o menino por uma perna e chegou bem no meio das pernas do menino, posicionou a espada. A que não era mãe, que não ama, não pariu o menino, não deu à luz, ela disse, é assim mesmo, a cunha. Glória a Jesus. A rocha, corta mesmo, porque ela não era mãe. Quem não é mãe, irmão, não se incomoda com a sua alma. Quem não lhe gerou espiritualmente, quem não jejuma por você, quem não ora por você, quem não quer ver o seu bem, não quer nem saber de você. Parte. Que ele está interessado no seu dinheiro. Não está interessado na sua alma. Aquela mulher não tinha interesse pela criança porque ela não era mãe. Ela não era mãe. A mãe era outra. E quando Salomão pegou a espada que foi partir, ela disse, pode partir, pode cortar, e eu que me importo. Porque no coração dela ela dizia, eu já perdi o meu. Não é, irmão? Já perdi o meu. Tem gente que não tem amor não, irmão. Cuidado com o ladrão de galinha. O ladrão de galinha não lhe ama. Diz que 2 camaradas foram roubar galinha de noite, e o dono do galinheiro já estava sabendo que estavam roubando galinha, já tinha descoberto. Aí afiou uma foice e ficou esperando dentro do galinheiro, escondido de noite. E um ladrão botou a mão, 2 ladrões, eu vou pegar primeiro. Aí botou a mão. Quando ele botou a mão, o dono da galinha, pá, cortou. Ele ficou calado, puxou calado, disse, pega a tua que eu já peguei a minha. Glória a Jesus. Ele quer dizer, eu já perdi minha mão. Glória a Deus, está da tua também. Meu irmão, cuidado com esse povo, irmão. Aleluia. Não tem amor a ninguém, não. Glória a Deus, não tem amor às almas. Não gera almas na oração. Não gera almas no jejum. Não ganha almas. Só quer pegar a tua. Pega a tua que eu já peguei a minha. Aleluia. Glória a Deus. E meus amados irmãos, a mulher disse, pode matar. E a outra, aqui era mãe verdadeira, aqui era mãe legítima, aqui pagou o preço, aqui carregou 9 meses no ventre, aqui sentiu as dores de parto, aqui deu de mamar. O que foi que ela pediu a Salomão? Não mate, dê a ela. Eu prefiro perder o meu filho vivo do que vê-lo morto. E Salomão, com o dom de anacrinos, com o dom de discernimento, com a capacidade de juízo, com a capacidade de sabedoria, Salomão disse, aleluia, dê o menino a que não quer que mate, porque a mãe verdadeira é a que não quer que mate. Que dom era esse, irmãos amados? Discernimento. Sabedoria. Glória seja dada a Deus. Glória seja dada a Deus. Que Deus dê esse dom à sua igreja nesses últimos dias de pluralismo. Que Deus dê este dom à igreja verdadeira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Para não ser engoldado, para não ser enganado, para não ser levado. Louvado seja Deus para sempre e eternamente. Bendito seja o nome do Deus desta palavra. Outro homem que tinha um dom de discernimento era Paulo. Paulo falava línguas, Paulo profetizava, Paulo era mestre, Paulo interpretava línguas, Paulo tinha todos os dons, mas no meio, qual é o dom do meio? Eu achei interessante que eu descobri que o dom do meio, qual é o dom do meio, meus amados irmãos? Discernimento, é o dom do centro. Você pode ter tudo, se você não tiver dom de discernimento, você está perdido, você é enganado, você é levado, você é abestalhado, você é abobalhado, porque você tem os outros dons, mas não tem o dom de discernir, não tem o dom de entender, de enxergar o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é certo, o que é errado. Louvado seja o nome de Jesus para sempre e eternamente. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos 16, por gentileza, 16 e 16, glória a Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Prossiga. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olha, irmão, essas palavras que essa bruxa falava, eram falsas ou eram verdade? Eram falsas ou era verdade? Verdade. Diz que ela gritava, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, olha, são servos do Deus Altíssimo. E Paulo e Silas eram servos ou não do Deus Altíssimo? Era ou não era? Irmão, cuidado, o diabo diz algumas verdades.
Ele não diz a verdade inteira, ele diz meias verdades. Ele diz meias verdades. E tem crente que por causa das meias verdades, mas irmão, ele falou uma verdade, ele diz uma coisa que é verdade, mas não importa falar só meia verdade, é preciso falar a verdade toda. Glória a Deus. Tem quase todo pluralismo religioso diz meias verdades. Tem a Bíblia, fala em Deus, fala em Jesus. Fala em Deus, fala em Jesus. Fala na Bíblia, carrega a Bíblia debaixo do sovaco. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas para mim meia verdade não serve. Para mim que Deus me deu e deu a você o dom de discernimento, para você que Deus deu o dom de discernimento, meia verdade não serve, só serve a verdade completa. Não, irmão, só tem um pouquinho de veneno, só tem um pouquinho de veneno. Quem é que quer beber uma taça de leite, 50% de veneno e 50% de leite? Quem é que quer beber uma taça de leite com 50% de veneno e 50% de leite? Quem quer beber, diga amém. Poxa, ainda teve gente que disse amém. Quem quer beber uma taça de leite só com uma gota de veneno? Quem quer beber uma taça de leite só com uma gota de veneno? Quem quer? Ninguém, que ninguém é louco. Espiritualmente é a mesma coisa, irmão. Ou leite puro, ou nada. Dê um glória para Jesus Cristo nesta manhã. Eu sei que a doutrina de hoje não é muito agradável, né? Eu sei que um pastor dizer essas verdades hoje em dia, ele arrisca, né? Mas eu não estou atrás de simpatizante. Eu estou atrás da palavra de Deus. Eu estou atrás da verdade de Deus. E cuidar do rebanho que Deus me confiou. No lugar onde tem veneno, eu não ponho meus pés. Uma taça que tem uma gota de veneno, eu não bebo. O apóstolo São Pedro disse, desejai ardentemente o leite racional, para que por ele vades crescendo. Segunda carta de Pedro 2:1. Eu só quero leite. O senhor é dono de restaurante, o senhor quer beber uma taça de leite com uma gota de veneno? Só quer leite puro. Dá glória para Jesus. Você vê que aquela mulher, ela tinha leite, aquela pitonisa, ela tinha leite. Ela disse, esses homens que nos anunciam o caminho da salvação, são o que, meus amados irmãos? Servos do Deus Altíssimo. Isso é leite. Mas o que era que estava escondido por trás daquele leite? Veneno. Era um espírito de adivinhação. Era um espírito maligno que estava por detrás, mas Paulo não se enganou com a meia verdade. Paulo não se enganou com o meio evangelho. Paulo disse, em nome de Jesus Cristo, saia dela. Diz que agora vem até uma lei para proibir expulsar demônio. Vocês estão sabendo disso? Diz que estão projetando uma lei para proibir expulsar demônio, que diz que afeta a religião dos outros. Agora é para abraçar o diabo e dizer, bem-vindo, diabo. Vai-te para lá, diabo. Bem-vindo não, mal ido. Glória a Jesus. Irmão, nós estamos vendo num tempo terrível. Paulo disse que os últimos dias seriam dias difíceis. Agora, eu não sabia que era desse jeito. Eu lia na Bíblia que os dias seriam difíceis, mas eu não entendia que seriam a tal ponto. Eu vi um vídeo dizendo que vai ser proibido, estão estudando, proibir expulsar demônio. Se um crente ou um pastor expulsar um demônio, ele vai ser processado e vai pagar uma multa. Por que você vai ser multado? Porque você expulsou um demônio. Então você que me expulsou, leva o demônio para sua casa. Você que me multou, leva o demônio para sua casa. Louvado seja Deus para sempre. Mas a igreja é vitoriosa, a igreja tem discernimento, a igreja tem o sangue de Jesus, a igreja tem o poder do Espírito Santo com os 9 dons espirituais. Aleluia, irmão, não quero nem uma gota de veneno. Aleluia. Não quero, nem vou atrás de gota de veneno. Aleluia, porque eu tenho leite puro, eu tenho leite genuíno. Glória a Deus nas alturas dos céus. Quem tem leite puro, quem tem leite genuíno, dê um glória para Deus mais forte nesta manhã de Santa Ceia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Paulo disse, não, sai dela, eu não aceito não. Ela queria que Paulo congregasse com ela. Queria ou não queria? Queria ou não queria que Paulo congregasse com ela? Porque ela estava dizendo meias verdades. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Verdade, mas meia verdade.
Meia verdade. E a verdade meia é pior do que a mentira. A meia verdade é pior do que a mentira. Porque a mentira de cara a gente conhece. E a meia verdade é preciso discernimento para entender as meias verdades. Aleluia. Glória a Deus nas alturas celestiais. Glória a Deus nas alturas celestiais pela sua palavra. Eu tenho a obrigação de vos entregar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Aleluia. Nós vemos outro homem no Antigo Testamento que tinha discernimento. Chama-se Neemias. Pense que homem maravilhoso, Neemias. Neemias tinha um dom de discernimento. Por isso que ele era um grande construtor. Por isso que ele era um grande... Foi o homem que preparou Jerusalém, restaurou Jerusalém para a vinda do Messias. Porque onde seria o palco da salvação? O projeto de Deus, o palco da salvação seria em Jerusalém. E Jerusalém estava na época de Neemias o quê? Jerusalém estava o quê? Destruída. E Deus usou Neemias para restaurar Jerusalém, para que quando o Messias viesse, o palco estivesse armado, o palco da salvação estivesse armado. Aí Neemias foi o homem usado por Deus para restaurar Jerusalém, para reconstruir em todos os sentidos, ele reconstruindo no lado espiritual, no lado material, e Esdras restaurando no lado espiritual. Um com a ferramenta material, Neemias com a ferramenta material e Esdras com a ferramenta o quê? Espiritual. Deus preparou os dois. Aleluia. Aí, meus amados irmãos, Sambalat e Tobias de seu avô não queria ver a prosperidade de Jerusalém. Sambalat, Tobias e Gesem, dizendo que o Deus deles era o mesmo Deus de Israel. E foram chamar Neemias para Neemias ir para o Vale de Ono. Fizeram um banquete no Vale de Ono. E eles disseram, a gente quer ajudar a construir Jerusalém. Mas eles queriam ajudar a construir Jerusalém. Sambalat, Tobias e Gesem, eles queriam construir Jerusalém. Mas eles se ofereceram para construir Jerusalém. Disseram, Neemias, a gente quer ajudar a construir Jerusalém. Mas Neemias tinha o dom de quê? Qual era o dom que Neemias tinha? Me ajudem, por favor, a ministrar. Qual era o dom que Neemias tinha? Neemias, tu quer ajudar nada, Sambalat. Tu quer ajudar nada, Tobias. Tu quer ajudar nada, Gesem. Tu quer atrapalhar. Tu quer botar Jerusalém para trás. Aí quando viram que não aceitavam, disseram, vamos fazer um banquete e vamos convidar Neemias para vir para o nosso banquete. Aleluia. Aleluia. Vamos ver em Neemias capítulo 6. Mas Neemias tinha o dom do meio. Qual é o dom do meio? Qual é o dom do meio? Discernimento. Neemias capítulo 6, por favor, versículo de 1 a 3. Sucedeu, mas que ouvindo Sambalat, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Para aí um pouquinho. Neemias, vem para cá, Neemias, para o vale de Ono. Congreguemo-nos juntamente. Aleluia. Se Neemias fosse tolo, rapaz, eu estou sendo o quê? Honrado. Sambalat. E Sambalat, irmão, Sambalat era governador. Ou era Sambalat ou era Tobias? Parece que era Sambalat. Sambalat era uma autoridade do Império Persa. Ele governava na parte do norte, na parte de Samaria. Ele governava na parte de Samaria do norte. Ele era o governador. Aí o que era que, se Neemias fosse tolo, o que era que Neemias teria dito? Um convite de um governador. O convite de um governador de lá da parte do norte. Ele pensaria que seria o quê? Uma honra. Tem gente, irmão, que se engana com bolacha e com bolo. Diz que com bolacha e bolo se engana os tolos. Aleluia, né? Nós vamos fazer um banquete e vamos convidar você para se congregar com a gente. Eu acho que disseram até assim, olha, Neemias, a gente vai lhe dar uma oportunidade. Se Neemias fosse um tolo. O que é que você está chorando, Neemias? Porque Sambalat me convidou e disse que vai me dar oportunidade. Aleluia. Homem tenha juízo.
Neemias olhou assim. Neemias tinha o dom de quê, meus amados irmãos? Vou nada. Vou não. Ali tem meias verdades. Ali não tem o evangelho puro. Ali tem meias verdades, tem meio evangelho. Meio evangelho. Meio evangelho não serve. Glória ao nome de Jesus Cristo, Filho do Deus vivente. Meia verdade não serve. Ou a verdade inteira, ou meia verdade não serve. Neemias disse, tá, mas o que? Como é a história? Glória a Deus. O que foi que Neemias respondeu? Eu acho lindo, irmão, que você pode ser verdadeiro e educado ao mesmo tempo. Você pode ser o que eu acho lindo. Irmão, a Bíblia, ela é a palavra inerrante de Deus, insofismável. Ela ensina tudo. Você vê a elegância de Neemias, a elegância. A verdade com a elegância, a verdade com a ética. Olha que coisa linda. Olha a resposta de Neemias. Olha a resposta, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Pronto. Elegância. Qual foi a elegância? Se fosse mal educado, o que era que Neemias teria dito? Se ele fosse mal educado. Mas é nada. Vai-te embora, Satanás. Não. Ele não disse assim. Ele disse, olha, diga a Sanbalate que eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo. Diga a ele que eu até gostaria de ir. Meu Deus, me perdoe. Glória a Jesus. Mas eu estou fazendo uma grande obra. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo. Glória a Deus nas alturas. Irmão, que livro é esse? Me diga que livro é esse. Me explique que livro é esse que é tão refinado, é tão completo. Ele disse um não de modo elegante. Aleluia. Não precisa você brigar com ninguém. Nesse mundo pluralista, nesse mundo de meias verdades, você não precisa ser deselegante, grosseiro, porque senão eles vão pegar o print das suas conversas. Se você for deselegante e grosseiro, eles vão pegar os prints da sua conversa e vão botar onde? Na internet. Olha como fulano de tal é deselegante e ainda diz que é cheio do Espírito Santo. E ainda diz que é crente, da bleia. Olha o que foi que ele mandou dizer para mim. Não precisa. Eu estou fazendo. Me ajudem, por favor. Eu estou fazendo. Uma grande obra. De modo que não poderei o que, irmão? Descer. Não poderei o que, irmão? Descer. Irmão, você vai descer. Você ali no Vale de Ono, você vai descer. Descer espiritualmente. Você não vai somar em nada na sua vida. Não vai acrescentar em nada na sua vida. Você vai descer. Olha a revelação de Deus. Não posso o quê? Não poderei o quê? Descer. Mais alto, por favor. Não poderei o quê? Descer. Você pensa que vai subir? Você vai descer. Quem não tem discernimento, em vez de subir, desce. Quem não tem discernimento, em vez de subir, desce. Não eu vou descer nada. Para meias verdades, para leite envenenado, leite que não é o evangelho puro, leite que não é o evangelho genuíno da graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Outra vez, no livro de Neemias, olha o dom de discernimento, irmão. Só pode governar a igreja de Deus, ou só pode governar as coisas da igreja quem tem discernimento. Como é que você vai governar uma classe de escola dominical se você não tem discernimento? Você é o líder, não tem discernimento. Se você é professor de uma classe, você não tem discernimento. Se você é maestro de um coral, não tem discernimento. Se você rege uma banda, você não tem discernimento. Se você, me ajudem, por favor, professor do discipulado, você não tem discernimento. Meu irmão, se o líder não tem discernimento, vai desgraçar o rebanho. Vai desgraçar a classe, vai desgraçar o trabalho. Aleluia, aleluia, que uma pessoa que não é líder não tenha discernimento é tolerável, mas um líder não ter discernimento, é inadmissível. Vamos ver outra emboscada que colocaram Neemias, capítulo de número 6, versículos 12, versículo de número 10. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele:
vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Irmão, chamaram Neemias, um homem chamado Semaías, um cabra desmantelado. Cuidado com Semaías, que lhe dá conselho mal, que lhe orienta mal. Cuidado com Semaías. Semaías é perigoso. Semaías jogou um laço em Neemias. Disse: Neemias, hoje vão te matar. Eu soube de uma conspiração que vão te matar. Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio de quê? Põe na tela, irmão, tira minha cara feia. Põe a palavra que é linda. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Dealias, o filho de Metabel, que estava encerrado, ele disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão o quê? Matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Fazendo medo a Neemias. Neemias, vão te matar. Irmão, homem de Deus não tem medo. Aleluia! Mulher de Deus não tem medo de nada. De farofa, de conversinha, não, homem de Deus, mulher de Deus, vem matar você, Neemias. Corra para onde? Ele mandou Neemias correr para o meio de onde? Me ajudem, por favor, a meditar na palavra. Do templo. Meio do templo. Irmão, quem era que podia... O meio do templo aqui era o santo dos santos. Quem era que podia entrar no santo dos santos? A única pessoa que poderia entrar no santo dos santos. Quem era? O sumo sacerdote. E Neemias era sumo sacerdote? Neemias não era sumo sacerdote. Neemias não era sumo sacerdote. Aquilo ali era uma emboscada, era uma cilada. Era uma cilada. E Neemias, versículo 12, por favor, para andar mais rápido. Versículo 12, Neemias, o que, irmão? E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Percebi, na minha tradução diz percebi, nessa tradução diz conheci. Eu conheci que não foi Deus quem o enviara. Que dom foi esse? Me ajudem, por favor, nós já vamos encerrar para celebrarmos a ceia do Senhor. Que dom foi esse? Foi fraco, irmãos. Eu sei que é perto de meio-dia e a tripa maior está engolindo a menor. Que dom foi esse? Me ajudem a meditar na palavra. Que dom foi esse? Discernimento. Discernimento. Eu entendi, eu compreendi que não era Deus. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória para Jesus? Qual é o dom do meio? Qual é o dom do meio? Foi fraco. Qual é o dom do meio? Discernimento. Qual é o dom central? Discernimento. Qual é o dom principal? Discernimento. E quem não tem discernimento? A Bíblia diz: quem não tem sabedoria. Quem não tem sabedoria. Quem dá glória a Deus por esta palavra? Eu poderia estar fazendo uma campanha para vocês ganharem carro hoje aqui. Eu poderia estar fazendo uma campanha para vocês pagarem dívida. Olhe, eu vou tirar uma oferta e quem der essa oferta vai ter a sua dívida paga. Mas eu não fui chamado para fazer campanha para ninguém pagar dívida. Eu não fui chamado para fazer campanha para ninguém ganhar casa. Eu não fui chamado para fazer campanha para ninguém ganhar carro. Eu fui chamado para pregar a santa e gloriosa palavra de Deus. E quem crê nesta verdade, levante a mão e dê um glória para Jesus bonito nesta manhã. Esta ceia é para os que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Se você não está em comunhão, está afastado da comunhão, procure o seu pastor primeiro. Eu vou procurar pastor nenhum, vá. Por que foi que Josué errou? Me ajudem, por favor. Por que foi que Josué errou? Porque não buscou o conselho da boca do sacerdote. O conselho do Senhor estava na boca do... Quem era o sacerdote daqueles dias? Finéias. Procure seu pastor. Depois que você procurar seu pastor, você vai tomar a ceia. Ele vai lhe orientar e você vai tomar a ceia do Senhor. Quem não é batizado também não tome.
porque é um privilégio dos membros da igreja. Pastor, as igrejas de Sanbalate e Tobias, elas dão ceia a todo mundo. Mas a Bíblia diz, de sorte, Atos 2, de sorte que foram batizados. Quantas almas naquele dia? Quem sabe dizer quantas almas foram batizadas? Quase 3.000. A Bíblia diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir, só participava do partir do pão depois que fosse batizado. Mas Sanbalate diz que isso é besteira. Sanbalate diz que isso é besteira. Qualquer pessoa pode tomar ceia. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Mas o meu negócio é com Jesus, não é com Sanbalate. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, havendo tomado o pão em suas mãos, deu graças. E havendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em... Eu quero ouvir a voz da igreja em... Está aqui a memória, a lembrança, o emblema da carne de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Joabe, por favor. Oremos. Amado e eterno Deus, aqui estamos, Jesus, na tua presença, apresentando este elemento, Pai, que até este momento é um simples pão, Senhor, que a partir de agora representa o teu corpo que foi partido por nós na cruz do Calvário. Senhor, abençoa cada um que vai tomar esse pão em suas mãos, para que possa, Jesus, sentir a tua presença, lembrar daqueles momentos, Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, tudo isso nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus. Amém.